Franklin Carvalho erra na escalação, mais uma vez, conserta na segunda parte e o Botafogo só consegue jogar um tempo contra o Coritiba nesse empate em 2-2 pelo Campeonato Brasileiro, em pleno estádio Newton Santos. Mais uma vez, não saímos com a vitória. E o Montoro, merece ser titular? O que ele está jogando, tem como bancar ele na equipe titular? Bem, são esses assuntos do vídeo de hoje. Antes de discuti-los, peço para você deixar aí o seu like, curta o vídeo, se inscreva no canal, ativa também o sininho. Se você já se inscreveu no canal, ativa o sininho para você receber notificação sempre que tiver vídeo novo ou live nova aqui no nosso canal. Dá essa moral pra gente, afinal, somos mais Botafogo. Pois é, meus amigos, mais um confronto em casa e mais um empate, dessa vez contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, jogo da 11ª rodada, lembrando que a gente tem um jogo a menos, né? Mas jogo válido pela 11ª rodada, Botafogo empata com o Coritiba em 2-2. Segundo jogo do Franklin Carvalho à frente do Botafogo e o segundo empate, né? Primeiramente empatamos com o Caracas pela Copa Sul-Americana, 1-1, e agora empatamos com o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro 2-2. Dois jogos que o Botafogo poderia ter vencido, dois jogos relativamente fáceis, né? Pelo menos o que a gente achava que seriam fáceis, né? Um jogo contra o Caracas, que é um time bem modesto da Venezuela, né? Poderia ser uma vitória fácil, uma vitória para nos dar moral, para nos colocar no eixo, né? Para continuar seguindo a luta por classificação, por uma melhora. E o jogo contra o Coritiba, que é um adversário geralmente acessível. O Coritiba acabou de subir aí da segunda divisão, né? Vem tendo algumas partidas interessantes, tem um modelo de jogo ali no contra-ataque, arrumadinho e tal, mas o Botafogo poderia ter vencido, é muito mais time, né, do que o Coritiba, e infelizmente perde 2 pontos preciosos que podem fazer falta aí mais pra frente, né? A gente sabe que o futuro do Botafogo é inimaginável, né? Ninguém consegue decifrar o que vai acontecer com o Botafogo daqui a 2, 3 meses, né? Então, esses pontos agora no início do campeonato são importantes. O Botafogo acumule bastante pontos para não depender de nada depois da Copa do Mundo, né? Então, são 2 pontinhos aí a menos no Campeonato Brasileiro, 2 pontinhos também a menos na Copa Sul-Americana, onde só se classifica um. Então o Franklin Carvalho, dessa forma, está complicando um pouco esse início de trabalho dele. Talvez um pouco por teimosia, talvez um pouco por estar conhecendo o elenco, né? É muito injusto a gente criticar trabalho com uma semana, né? Um treinador com uma semana de trabalho. Na partida contra o Coritiba já houveram ali os primeiros gritos de burro, a galera um pouco insatisfeita com algumas decisões do Franklin Carvalho. De fato, a entrada dele em campo com um time muito ofensivo deixa a defesa do Botafogo muito exposta, né? Ali o meio de campo com Danilo e Medina como volantes faz com que os dois, né, sejam bastante ofensivos, junto com os laterais também muito ofensivos, ficando apenas os 2 zagueiros expostos. Então isso fez com que o Botafogo sofresse um pouco. Além disso, a parte individual dos jogadores da frente, né, muito a desejar, principalmente no primeiro tempo, né? A gente teve ali a relação do Montoro, mais uma vez um jogo muito fraco do argentino. Todo mundo sabe que o Montoro é o camisa 10 da equipe, é o jogador com mais refino, com maior capacidade técnica da equipe, mas pelo menos nos últimos 5 jogos o Montoro realmente não vem entregando nada com a camisa do Botafogo. A gente não sabe se é por conta da parte externa do clube, se é a parte administrativa, financeira que está pegando ali nos jogadores, se é o mental, se ele está passando por alguma situação difícil, ou se é porque é um menino novo de 18 anos que vai ter altos e baixos na carreira. É normal um menino de 18 anos também ter altos e baixos, mas infelizmente o Montoro está passando por um momento ruim. E nesse momento, né, como o futebol é momento, gente, o Montoro não pode ser titular da equipe, né? O Montoro entrega muito pouco, é facilmente desarmado pelos adversários, não consegue dar andamento às jogadas e sempre tenta ali uma jogada com um pouco mais de efeito, uma jogada com um pouco mais de vislumbre ali visual, né? Onde o momento não pede isso. O momento pede seriedade, pede 3 pontos, né, que é o mais importante nesse momento. Então o Montoro realmente está um pouco desconexo da realidade, desconexo do momento, né? Então acredito eu que era o ideal o Montoro ir para o banco de reservas nesse momento. Até mesmo para preservá-lo, né? Não ficar colocando ele contra a torcida o tempo todo. A torcida já está criticando, já não está gostando das suas atuações individuais. Então nada melhor do que colocar ele no banco,
deixar a poeira esfriar, coloca ele no segundo tempo com um jogo já um pouco mais favorável a gente, né, quando estiver. Então, acho que não é o momento da gente ficar colocando o Montoro o tempo todo em campo, né, principalmente para não queimar um jogador, queimar um ativo do clube, que é muito importante, né. Tirando isso, o Santi Rodrigues também fez uma partida muito ruim, né, assim como o Montoro, os dois foram substituídos no intervalo e deu entrada a novos jogadores, o Vidalba e o Edenilson, que colocaram um fogo maior no jogo, entraram mais pilhados, entraram mais compenetrados e ajudaram mais o Botafogo. Primeiro tempo do Botafogo muito ruim, né? Com a escalação que o Franklin entra em campo, ele tinha a ideia de manter a posse de bola, ser bastante ofensivo, né? Entrou com Danilo e Medina de volantes e uma trinca de meio campo com Barreira pela esquerda, Santi pela direita e Montoro pelo meio. Só que os três pouquíssimo eficientes com a bola, né? E o Arthur Cabral como centroavante. Ele tinha a ideia de manter a posse de bola, né, e ser muito objetivo no ataque, mas isso não aconteceu. O Coritiba pareou o jogo, teve mais momentos melhores do que o Botafogo, e tanto é que saiu na frente, né? Ele vinha com aquela estratégia de ficar recuado, deixava o Botafogo atacá-lo, e roubava a bola e saía na transição, no contra-ataque muito rápido. Foram assim várias vezes. E assim saiu o primeiro gol deles. O Danilo, né, que é o nosso comandante ali do meio de campo, né, talvez hoje o cérebro da equipe, tentou fazer um passe um pouco mais complicado, um pouco mais complexo, errou o passe, deixou o Coritiba com maioria no ataque contra uma defesa do Botafogo desguarnecida, porque não esperava o erro de passe. Uma bola jogada na esquerda, no caso na nossa direita, né, o Vitinho ele não estava muito bem preparado, tomou uma bola nas costas, e o contra-ataque saiu o gol do Coritiba 1-0. Só não teve mais porque o Coritiba é um pouco limitado. Embora a tática foi muito boa, a técnica não era tão boa assim. E o Coritiba perdeu vários contra-ataques no primeiro tempo. Poderia ter saído com 2-0 ou 3-0 no primeiro tempo, uma vez que o Botafogo não conseguiu controlar o Coritiba nesse aspecto. O Botafogo tentava atacar, perdia a bola e o Coritiba ligava o contra-ataque rapidamente. No segundo tempo, o Franklin Carvalho muda, tira o Montoro, tira o Santi Rodrigues e ajeita o time. Coloca o Vidalba um pouco mais incisivo pela direita e coloca o Edenilson, que com certeza consegue dar ali um equilíbrio melhor ao meio de campo do Botafogo. Sai o Montoro, que é muito ofensivo e pouco de marcação, entra o Edenilson, que começou a fazer uma trinca junto com o Danilo e junto com o Medina. O Medina ficou um pouco mais recuado e o Danilo e o Edenilson fazendo essa passagem, essa ida e volta para o ataque. O Botafogo melhorou consideravelmente no segundo tempo. Começou a atacar e foi assim que o Botafogo conseguiu um empate, né? Uma jogada ali pela direita, o Danilo cortou para dentro e bateu de canhota um bonito gol, mais um bonito gol, né, do Danilo, empatando o jogo em 1-1. E mais uma vez, igual no lance contra o Caracas, o Botafogo empata relativamente cedo, dando chances de virar o jogo, né? Contra o Caracas, o Botafogo não conseguiu virar o jogo, mas contra o Coritiba, o Botafogo conseguiu virar o jogo, né? Ali no segundo tempo, o Botafogo começou a dominar a partida, né? O Botafogo já era melhor que o Coritiba no segundo tempo, quando o Franklin Carvalho faz uma substituição ousada. Ele tira o Vitinho e coloca o Cris Ramos, começando a atuar com dois centroavantes de ofício dentro da área do Coritiba. O Botafogo começou a cruzar um pouco mais de bolas na área e pegou o Vidalba para fazer o lado direito. Até então, começou a dar certo. Por quê? 2 ou 3 minutos depois da substituição, sai o gol do Botafogo, nessa mesma jogada. Cruzamento da esquerda do Caio Roque. O Cris Ramos, que chegou a entrar naquele momento, participa da jogada, dá uma triscadinha, a bola bate no Edenilson e sobra de bandeja para o Arthur Cabral. Ou seja, os centroavantes atuando dentro da área. O Arthur Cabral vira o jogo 2-1 Botafogo. Quando todos achavam que realmente o Botafogo tinha acertado ali a mão, né? O Botafogo vinha bem no segundo tempo, acontece ali um balde de água fria, mais um balde de água fria no Botafogo, né? Já teve um em jogos passados e teve mais um nesse jogo contra o Coritiba, né? Na saída de bola ali, 2 minutos depois do gol do Botafogo, um lançamento para as costas da nossa defesa, onde estava o Vidalba que eu acabei de falar, que tinha jogado no lugar do Vitinho, né, cobrindo a linha do Vitinho para tentar fazer um time mais ofensivo. O Vidalba está inteiro na jogada, tenta fazer o corte, mas acaba errando completamente ali, infelizmente, né, uma decisão equivocada do Vidalba, um erro técnico individual do Vidalba, deu a bola no pé do atacante do Coritiba, se não me engano, o Lavezzi,
que toca na saída do goleiro Raul e empata o jogo 2-2. Infelizmente o Botafogo, embora não tenha jogado tão bem o primeiro tempo e tenha jogado bem o segundo tempo, consegue fazer 2 gols, consegue virar mais uma vez um jogo, igual fez contra o Vasco, mas infelizmente toma 2 gols de erros individuais. O primeiro gol, um erro individual do Danilo, onde ele tentou sair jogando, saiu jogando errado e deu contra-ataque para o Coritiba. E no segundo, um erro individual clássico ali do Vidalba, que tentou cortar uma bola, não conseguiu e entregou ela nos pés do atacante do Coritiba dentro da área, e aí foi mortal, né? Então o Botafogo ainda tentou de algum jeito ali fazer uma pressão no final do jogo, conseguiu fazer essa pressão no final do jogo, conseguiu ter algumas boas chances de fazer o gol, mas infelizmente perdeu. O Arthur Cabral teve uma chance dentro da pequena área que ele chuta, dá um giro no zagueiro, chuta, a bola vai para fora. Tiveram vários outros lances que o Botafogo teve como virar o jogo, fazer mais gols, mas infelizmente não conseguimos e acabou ficando assim, 2-2, né? O Botafogo, de fato, entra mal no jogo. Mais uma vez o Franklin Carvalho erra na escalação, né? Esse time que ele coloca em campo fica muito exposto. Contra o Caracas já tinha ficado muito exposto, só que o time do Caracas era muito ruim e não conseguia acertar os contra-ataques. O gol sai de uma bola parada. Agora, contra o Coritiba, um time mais acertadinho, o Seabra fazendo um bom trabalho lá no Coritiba, consegue fazer vários contra-ataques no primeiro tempo. Um deles sai o gol, que estava dando a vitória parcial para o Coritiba. Ele acerta no segundo tempo e consegue a virada. Agora, o Franklin Carvalho, ele precisa, né, deixar de ser teimoso, né? O Rodrigo Belão tinha conseguido ali um esquema tático interessante, ajeitou a casinha defensivamente, ofensivamente conseguia ser objetivo, e o Franklin Carvalho podia pegar um pouco desse jeito de jogar. Ele está tentando mudar muitas coisas ali com o time num campeonato em andamento com pouco treino. O Botafogo mal conseguiu treinar essa semana, né? Jogou na quinta-feira contra o Caracas. Na sexta foi aquele regenerativo apenas, e no sábado teve um treino. Só teve um treino praticamente para jogar domingo contra o Coritiba, e fazendo muitas mudanças, né? Nessa partida de agora não jogou o Caio Roque na lateral esquerda, jogou o Johan Hernandes, né, que saiu ali com uma pancada na cabeça, voltou o Caio Roque no segundo tempo. Achei que o Caio Roque foi bem no segundo tempo, apareceu bem pelo lado esquerdo, fez bons cruzamentos. É um cruzamento dele que sai o segundo gol do Botafogo, né? No meio, ele tirou o Alan do time e colocou ali o Danilo junto com o Medina, né? Sacou o Edenilson já no primeiro jogo e sacou o Alan agora nesse segundo jogo. Então aquela trinca que o Rodrigo Belão tinha colocado com Alan, Edenilson e Danilo morreu, né? Agora o Franklin Carvalho, está jogando com Medina e Danilo, né? Tem que ver se fora de casa, por exemplo, agora contra o Racing pela Sul-Americana, se ele vai manter isso, ou se ele vai voltar com o Alan no lugar do Montoro. Montoro esse que foi titular pela segunda vez seguida com o Franklin Carvalho, não vinha sendo titular com o Rodrigo Belão. E aí, tá merecendo ser titular? Na minha opinião, não. Uma fase terrível do Montoro, e para não colocar ele em exposição, por mim, ele iria para o banco de reservas. Na ponta esquerda ele barrou o Matheus Martins, entrou o Barreira. Na ponta direita ele manteve o Santi Rodrigues. E no lugar do centroavante, ele voltou com o Arthur Cabral, que tinha ido para o banco de reservas no jogo contra o Caracas. Então é isso. Se você ficou até o final do vídeo, peço para você deixar o seu like, curta aí o vídeo, se inscreva também no canal, e se já for inscrito, ativa aí o sininho para você receber notificação sempre que tiver um vídeo novo ou uma live nova aqui no nosso canal. Dá essa moral pra gente, afinal, somos mais Botafogo. Grande abraço e saudações alvinegras.